que nós possamos, mais uma vez, juntos, trabalhar uma reflexão em torno do livro dos Espíritos, 919, 919A, quarta parte, Esperanças e Consolações, a fim de que nós tenhamos a sensibilidade, a capacidade, seja intuitiva, seja no campo da racionalidade também, absorver o máximo das informações e, quem sabe, gradualmente podermos aplicar no dia a dia, porque a 919 e a 919A do Livro dos Espíritos é, no meu modo de pensar, todo um processo de convite reflexivo para que nós possamos, de uma forma eficaz, melhorar o nosso comportamento resistindo ao mal através da própria prática de técnicas possíveis. Como assim? A rigor, Jesus nos ensinou a técnica da meditação. Ele mesmo, no Getsemane, meditou. Em outros momentos também fazia sua retirada para a meditação. Mas principalmente a técnica da vigília e da oração, que é uma técnica de comportamento a fim que nós possamos distinguir ou fazer com que possamos perceber em nós, a partir da vigilância, toda uma necessidade de uma conexão com as energias absolutamente amorosas provindas da espiritualidade superior. Na 919, a pergunta que o Kardec faz, em síntese, é exatamente qual seria o melhor meio, o meio mais prático, mais eficaz, em que nós pudéssemos melhorar nesta atual encarnação e doravante, né, resistindo ao próprio mal, o chamado mal, ou seja, a insubordinação, a insubmissão ao código moral de lei da consciência. Qual o meio prático eficaz? E a resposta foi dada por Agostinho, o santo da Igreja Católica, o Santo Agostinho. Primeiramente, ele responde exatamente recorrendo ao antigo templo de Delfos, quando realmente tem aquela frase extremamente importante que o Sócrates utilizou e atribuímos a ele, o criador da frase, que é o conhecimento de si mesmo, ou seja, conheça-te a ti mesmo, o autoconhecimento. A questão do autoconhecimento para nós do mundo ocidental é meio problemático em função de nós vivermos muito para a vida externa, nós somos muito condicionados desde o nosso nascimento, praticamente, em nossa cultura, a estar fincado aos apelos da vida externa. Diferentemente daqueles mais, digamos que de cultura oriental, sobretudo do Tibete e outros, que já desde a infância aprendem a viver uma vida interiorizada, uma vida interior, pelo menos aqueles chamados orientais de raiz, não aqueles chamados orientais já ocidentalizados, que também vivem para os apelos externos. Então vamos refletir a questão do autoconhecimento, porque na questão subsequente, o Allan Kardec, como subpergunta a essa 919, que é a 919A, ele insiste qual o meio de se conseguir o autoconhecimento, qual os mecanismos que nós podemos utilizar para nos conhecer. E ainda o Agostinho explica para nós, dando-nos pelo menos uma dica. Ele utilizou, podemos nós utilizar ou não, mas ele dá pelo menos algumas receitas do qual ele utilizava como essa busca do autoconhecimento. E ele diz assim na resposta: fazei como eu fazia, ou o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Então, ele fazia um vasculhamento da própria consciência para tentar identificar exatamente os seus atos, as ações, as escolhas que ele fez durante aquele dia. Então, ele passava em revista, exatamente fazendo essas indagações, essas perguntas, né, a ele mesmo, se ele cometera alguma falta ou se deixou de cumprir algum dever em relação a si, em relação à vida, em relação ao outro. E ele ainda anotava a necessidade de, pelo menos, saber se alguém tinha algum motivo para se queixar dele. E ele ia anotando isso, né? E foi assim que ele chegou ao autoconhecimento, ou seja, a perceber nele aquilo que ele precisava reformar, a perceber nele aquilo que ele precisava modificar. E, claro, ele nunca faria isso de uma forma obrigatória,
Porque qualquer coisa que nós façamos na área do autoconhecimento por obrigação não traz resultado. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que rezar, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que fazer a caridade. Isso aí são imposições, isso não leva a lugar nenhum, porque nós fazemos por medo ou por imposições, não por consciência. Todo o trabalho de autoconhecimento é um processo absolutamente espontâneo e consciente. Então, ele fazia, e uma das formas de você criar um mapa cognitivo favorável ao autoconhecimento, ou seja, um mapa em que você tenha no mundo mental todas essas gravações, ou seja, muito bem registrado, é você exatamente fazer as anotações desses detalhes. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, e fazer exatamente um diário, digamos assim. Você ter um diário e fazer as anotações, para que nós não esqueçamos esses detalhes dessa investigação interna do que fez ou deixou de fazer. Então, se todas as noites nós evocássemos as nossas ações que nós praticamos durante o dia, se nós investigássemos a nós mesmos do bem ou do mal que nós houvéssemos feito, ou seja, o que é o bem, o que é o mal? Eu preciso discernir. Porque muitas vezes aquilo que eu fiz achando que é um bem foi um mal. E outras vezes que eu achei que foi um mal, foi um bem. Então, é preciso também usar a capacidade do discernimento. Para haver o discernimento, você precisa se conhecer. Para se conhecer, você precisa vasculhar, ou seja, investigar as leis da consciência. A maior lei da consciência é a lei de amor. E, semelhante à lei de amor, do qual todas as virtudes derivam dessa lei, evidentemente, é da justiça e da caridade. Então, o amor, justiça e caridade são as leis máximas da nossa consciência. Se tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer está dentro desses parâmetros de amor, justiça e caridade, evidentemente, ao fazermos as anotações diárias, aqueles que o fazem, normalmente no Ocidente não se faz essas anotações, apenas faz um leve balanço, não quer nem saber, às vezes tenta escamotear, esconder as práticas que nós deliberadamente fizemos e sabemos que afronta a lei da consciência, porque nós muitas vezes agimos por desamor ou por um pseudo-amor, são dois movimentos que eu vou explicar para vocês. Então, o desamor é exatamente as nossas tendências profundamente egóicas, aqueles nossos momentos em que egocentricamente nós estamos manifestando o nosso egoísmo de uma forma muito clara. E chama-se ego evidente, porque ele mostra a sua cara, né? É um ego, é um movimento egóico evidente. Existe um outro também, que é um pseudo-amor, que é o mascaramento dessas viciações egóicas, que seria exatamente um pseudo-amor. Então, o convite é para o amor, nem para o desamor, nem para um falso amor, mas o amor verdadeiro. E só com o autoconhecimento que nós vamos identificando a verdadeira energia do amor. Primeiro, conectando através da oração, como ensinava Jesus, pela vigília com o Criador. A oração é fundamental, o convite é orarmos através dos nossos chamados anjos de guarda, ou nossos espíritos protetores, nossos espíritos amigos, que estão permanentemente velando para que eles possam, ou a partir dele, chegar aos espíritos superiores e recebermos como resposta às nossas conexões pela oração, exatamente todas as intuições, todas as possíveis capacidades de clarear a nossa mente e saber mais ou menos como nós funcionamos por dentro. E isso é importante, porque você, diante das situações, das circunstâncias, das pessoas, é que você vai se conhecendo. Por exemplo, aparentemente você está tranquilo quando todos os chamados ventos, metaforicamente falando, estão a favor. E quando os ventos não estão tão a favor, você é tão tranquilo assim, é tão dócil assim, é tão humilde assim ou não? Então você precisa ter as experiências e saber como você age ou reage diante das situações. As reações são sempre negativas. As ações, elas sempre são proativas, elas são, quando nós agimos, evidentemente, é porque nós já estamos preparados para as situações. Aí eu já estou me conhecendo. Quando eu reajo é porque eu não me conheço. Com certeza, eu chego atrasado diante dos desafios. Então, com isso, nós vamos adquirindo força, clareando, como eu disse, a nossa capacidade de discernimento daquilo que eu quero, que eu posso, daquilo que eu quero, que eu não posso. Na realidade, poder, nós podemos tudo. Porque o poder está dentro da lei de liberdade. Eu posso fazer coisa errada, eu posso fazer coisa certa. Agora, se eu posso fazer aquilo que me convém e fazer aquilo que não me convém, eu preciso discernir.
O que eu não posso afrontar, ou pelo menos não devo afrontar, é a própria lei do dever. O dever me convoca a estar sempre submisso ao código moral de lei da consciência, cuja lei maior é a lei do amor, é a lei exatamente chamada lei do dever. O dever incomoda. Cumprirmos dever incomoda. Porque o dever, segundo os espíritos, é um aguilhão, um aguilhão da consciência. Mas, ao mesmo tempo, o dever é aquela sentinela, né? É o guardião da nossa probidade interior, da nossa honestidade interior. Porque quando nós procuramos mascarar as nossas viciações, nós vivemos de auto-engano, mentindo para nós mesmos, achando que isso é possível. Então, vamos adquirindo força, porque Deus, através da sua bondade, do seu amor, vai nos assistindo quando nos conectamos com Ele. Examinar, né, de uma forma consequente, né, a nossa consciência, aqueles que nos sentimos possuídos de um desejo, de uma vontade séria de se melhorar, se tornar uma pessoa mais digna, mais responsável, mais equilibrada, a fim de gradualmente ir dando novos significados aos vícios, extirpando os maus pendores, dá muito trabalho isso. Não é com passe de mágicas, não é com estalar de dedo, não é com varinha de condão, e nem vai cair do céu os processos de extirpação ou ressignificação dos nossos maus pendores. Ou seja, muitas faltas que nós cometemos, e na maioria das vezes, nos passam até mesmo despercebidos, porque nós não somos atentos, nós não somos vigilantes, e fazemos as coisas até, aspas, sem pensar. Nada se faz sem pensar, mas é um processo de ruminância mental, de pensamentos que vão surgindo aos milhões deles, num diálogo interno estranho, em que nós conversamos conosco sem mesmo nos entender, ficamos numa falação interna sem parar, e, evidentemente, nós cometemos certos erros que nós nem percebemos, porque nós vivemos para o mundo externo, nós não damos atenção para o mundo interno. Se, diz Allan Kardec, efetivamente, nós conseguirmos realmente, mais ou menos, seguir esse conselho de Santo Agostinho, se nós pudéssemos fazer essas interrogações mais a miúde, com anotações em diário, sobretudo, a nossa consciência sempre sendo visitada, nós veríamos quantas vezes nós erramos, sem até mesmo que o suspeitemos. E nós, evidentemente, com esse autoconhecimento, se nós não nos analisamos, não vamos conhecer. Então, o elemento mais importante, móvel dos nossos atos, é por um processo de investigação, por um processo de autoanálise, por um processo de, sem você mentir para você, fazer as anotações do que você fez certo ou até mesmo errado. E, ainda na questão 919, a forma interrogativa, diz o Allan Kardec aqui, tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Ou seja, a forma interrogativa ela exige respostas categóricas, por um sim, por um não, e acabam não deixando espaços, né, para qualquer tipo de alternativas que acabam, por argumento pessoal, escamoteando as nossas tendências. É sim, não, coisa simples. Você foi bom? Não. Você foi bom? Sim. Você foi honesto? Sim. Você foi honesto? Não. E aí nós vamos preenchendo, né, esse diário, fazendo esse balanço para o autoconhecimento, como recomenda Santo Agostinho. E pela soma que nós possamos ter, acompanhando diariamente desses sim ou não, fizemos ou deixamos de fazer, por essas respostas simples que nós vamos dando, nós poderemos computar nessa soma o bem ou o mal que existe em nós. Mas é preciso ter esse planejamento de uma vida individual. Um planejamento para investigar as leis da consciência. Um planejamento para que diariamente, todas as noites, eu possa fazer um balanço da minha vida. Isso não é simples para nós do mundo ocidental. Por que não é simples? Porque nós, na nossa linguagem, seja a linguagem pela neurolinguística, que são muito mais para os gestuais, qualquer tipo de conexão possível com o nosso interior parece que nos dá até urticária. Né? Olha, faça uma prece,
Faça uma respiração profunda quando você estiver irritado, irado. Procure realmente se isolar um pouquinho, faz um relaxamento. Procure realmente fazer, nesse momento, uma rápida meditação. Procure fazer uma possível, na meditação, a visualização e vivência exatamente dessa visualização através das forças emocionais, sem raciocinar muito, mas usando a inteligência emocional. O mundo ocidental não consegue fazer isso com facilidade. Mesmo, mas eu não tenho tempo, o trabalho me consome a minha mente, o meu pensamento o tempo todo. Mas quem é que não pode dar 2, 3 minutos para orar, para fazer exercícios de introspecção, que são as meditações, que são exatamente o vasculhamento possível desses 95% de mundo subconsciencial que existe em nós? Dar um mergulho para ver como é que estão exatamente os mapas cognitivos, como é que estão as estruturas do nosso psiquismo, exatamente como é que nós estamos com as nossas tendências em função de possíveis circunstâncias desagradáveis ou circunstâncias favoráveis. Dá trabalho, mas é impossível nós conseguirmos qualquer tipo de avanço no campo de nossa espiritualização sem autoconhecimento. É impossível nós avançarmos sob o ponto de vista de essencialização da nossa estrutura psicológica sem nos conhecer. E eu vou usar agora uns termos para vocês, que eu tenho a minha formação no campo da psicoterapia consciencial. Ali nós aprendemos muito, mas nós aprendemos a lidar com os desafios e nunca amaldiçoando os desafios. Os desafios são os obstáculos naturais da nossa caminhada. Na realidade, nós podemos e temos capacidade, mesmo no mundo ocidental, tentar reprogramar a nossa mente de uma forma positiva, ou seja, reprogramar o que é negativo utilizando o autoconhecimento para, em seu lugar, colocar as coisas mais positivas. Mas eu não tenho o costume de concentrar, eu não tenho costume, eu sequer sei orar, eu vou para um grupo mediúnico, sequer eu consigo concentrar, eu tenho dificuldade de concentrar, mas ninguém vai conseguir ter facilidade de concentrar durante apenas um momento que vai participar 1 ou 2 vezes por semana num grupo mediúnico durante 1 hora, 1 hora e meia. Impossível. Eles precisam se preparar muito antes para que ele chegue no grupo mediúnico preparado para a concentração. Senão ele vai continuar tendo dificuldade por essa encarnação e outras tantas. Porque é tudo um exercício, o exercício da concentração, da meditação, da reflexão, da respiração profunda, você utilizar também alguns momentos para você fazer um exercício respiratório, dando combustível a todas as células, sobretudo as células nervosas, os neurônios do nosso cérebro, para que nos capacitem essa capacidade de concentração. Não é simples, é fruto de exercício, é fruto de disciplina, é fruto realmente de todo um processo também do conhecimento das técnicas. Eu digo para vocês a técnica do Santo Agostinho. Ele mostrou para nós. Fazer uma investigação, se alguém tem alguma coisa contra ele, se ele fez todo o bem possível, se ele fez o mal. É uma técnica que ele utilizou. Agora tem outras técnicas. Como eu disse, a meditação, a respiração profunda, o relaxamento. Eu não tenho tempo. Será que a gente não tem tempo de fazer uma rápida meditação durante um banho, pelo menos? Agradecendo a Deus dentro de um processo introspectivo, aquela água que está realmente tirando, embora do mundo externo, que seja que é do nosso corpo, a sujidade, e poder fazer com que ela seja fluidificada ou energizada através de uma oração, e essa água, muito mais do que a limpeza externa, também possa ajudar a fazer uma higienização interna. Então, eu tenho tempo, sim, para fazer isso, nem que seja 5 minutos. Se eu tomar 2 banhos por dia, pelo menos eu tenho 10 minutos por dia. É só uma questão de nós criarmos uma rotina, sobretudo a rotina noturna, daquele balanço, da investigação, se eu fiz ou deixei de fazer o bem. Então, outra coisa que é importante nessa reprogramação da mente é nós refletirmos sobre a importância do conhecimento dessas estruturas que eu cheguei a falar para você. Eu espero que eu seja simples o suficiente para ser entendido, porque nós que trabalhamos nos processos das terapias, evidentemente, nós temos algumas classificações de alguns fenômenos do nosso psiquismo, da nossa mente, só para efeito didático, para nós entendermos como é que nós funcionamos. É mais para efeito didático, porque toda a psicologia, desde a primeira escola até a última transpessoal, que é uma das mais, para mim, a mais importante, embora não academicamente ainda aceitável, mas a transpessoal ela vai nos
projetar para além do pessoal. Por isso, transpessoal, além da pessoa, e vai nos jogar exatamente numa realidade mais espiritual, menos mental e menos corporal, muito mais essencial. Isso equivale a dizer que é muito importante nós conhecermos esse movimento psíquico do chamado mundo sombrio, a nossa sombra do ego. É um termo utilizado por Jung. O que é a sombra? É o nosso movimento egóico, é aquilo que não tem o valor para a nossa essencialidade. O nosso mundo egóico, ele é transitório e ele não acrescenta para o nosso crescimento espiritual. Isso equivale a dizer que toda vez que eu estou sendo dominado pelo ego, que é o egoísmo, eu estou distante da minha essencialidade, ou seja, da minha realidade espiritual, porque eu estou no apelo dos elementos transitórios da matéria ou da persona, exatamente do corpo físico. E, evidentemente, refletir essas duas estruturas em nosso psiquismo é importante. Primeiro, linguagem espírito, nós somos espíritos. Nós não temos um espírito. Eu fico assim, o meu espírito. Não, eu não tenho que dizer o meu espírito. Eu espírito, porque eu sou o espírito. Eu não tenho espírito. Eu tenho um corpo. Eu tenho um espírito, um perispírito, mas eu não tenho um espírito. Eu sou o próprio espírito. É muito equivocado alguém dizer, meu espírito é meio rebelde. Não, meu espírito não é rebelde. Eu sou espírito e espírito não é rebelde. Espírito é centelha divina. Espírito é chama divina. Considerando o espírito, não existe mácula. Espírito, não. Essência, não. A mácula ou a sombra está nesse movimento psíquico que nós chamamos de estrutura egóica. Ele é um ego mascarado, ele é um ego evidente, como eu disse agora mesmo, e eu vou explicar de novo. Então, esse conhecimento é fundamental, nós conhecermos o espírito que nós somos, o ser essencial, que é a mesma coisa, e esse ego com dois movimentos, e a personalidade, porque eu me chamo Jorge, mas eu não sou Jorge, o verbo faz toda a diferença. O meu espírito, não, eu sou o espírito, eu espírito. Olha o verbo, eu sou, é para sempre. Ser, estar, possuir é transitório. Então, vejam bem, eu sou o espírito que tenho o ego, com dois movimentos, que é mascarado e evidente, e tenho também uma personalidade. Hoje, essa personalidade se chama Jorge. Meu pai me deu o nome lá de Jorge. Outros têm vários, você cada um tem um nome, mas nós não somos o nome. Sequer nós somos o corpo. Nem o perispírito nós somos. E nem o mundo mental nós somos. Nós somos mais do que isso. O mundo mental é então a soma das nossas experiências desde lá, quando nós éramos simples e ignorantes. Então, nós temos um mundo mental, nós temos um corpo físico, mas nós somos essência. Nós somos, para Jung, self. Nós somos o eu mais profundo. Mas, de qualquer maneira, para reprogramarmos a nossa mente, para nos desidentificar desses sentimentos transitórios, dessas chamadas sombras egóicas e da própria personalidade, nós precisamos desenvolver virtudes essenciais. E uma das virtudes essenciais é o autoconhecimento, e isso é fundamental para reprogramarmos a nossa vida e a nossa mente. Ou seja, por essa reprogramação, nós começamos a ter a disciplina de fazer a investigação se nós fizemos coisa certa ou errada durante a noite, ou respiração, meditação, ou o próprio relaxamento, enfim, essas técnicas possíveis, nós podemos desenvolver um processo de autopercepção. Como é que eu posso modificar um vício se eu não percebo o vício em mim? A autopercepção vai me permitir, que é o discernimento, perceber em mim as coisas erradas e as coisas certas. E quando eu percebo, o convite é perceber de forma amorosa, não com repressão. Ou seja, a autopercepção amorosa é aquela atitude de vigilância, como falava Jesus, permanente aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e à nossa vontade. Então, nós temos pensamentos que são transformados em sentimentos e emoções. As emoções já são fisiológicas. E tudo isso guiado pela vontade, ou seja, regido pela vontade. Daí, nessa autopercepção da minha vontade, eu posso exatamente manter nessa vigilância permanente o controle possível ou o domínio possível de pensamento e sentimento. Agora, para nos tornar autoconsciente de toda a nossa energia mental negativa, tóxica, pesada, que nós produzimos, é preciso nós buscarmos transformar em uma energia mental saudável. Quando nós fazemos isso, essa consciência dos nossos pensamentos,
das nossas emoções, dos nossos desejos, geradores dessas energias mentais, tóxicas ou positivas, é uma aptidão fundamental que estará gerando em cada um de nós exatamente o autodomínio. E o autodomínio está ligado àquilo que Kardec lembrou: reconhece o verdadeiro espírito cristão pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para dominar as suas más tendências. É o autodomínio, está lá, frase de Allan Kardec. Então, é muito importante ter o domínio das nossas limitações, daquilo que nós trazemos, para que nós possamos obter tranquilidade, saúde realmente física, psicológica, mental. Como desenvolver essa autopercepção amorosa de modo a nós buscarmos ampliar essa autoconsciência, como ensinou Santo Agostinho? Essa autopercepção, ela é possivelmente desenvolvida por meio de exercício da virtude do discernimento, ter a capacidade de saber se eu estou errando, se eu estou acertando, ou seja, aprendermos a discernir como se originam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções e os nossos comportamentos derivados disso tudo. Com o objetivo de reforçar, através do comportamento, se são equilibrados, evidentemente, nós somos convidados a transmutar para gerar energia mental positiva. Se eu estou com raiva, ao invés de eu reprimir a raiva, se eu estou nesse movimento, percebendo, porque se eu estou com raiva, eu fico cego, eu nem percebo que estou com raiva. Eu sei que estou, mas eu não percebo as consequências disso. Quando eu percebo que eu estou com raiva, por exemplo, uma das nossas negatividades, um dos movimentos fortes do nosso mundo egóico, e aí bem evidente, o que eu preciso? É acolher, dar um significado diferente à minha irritação e procurar fazer com que nessa irritação, aquela energia tóxica da minha irritação, eu possa até manter um diálogo com ela, com essa energia. Ou seja, eu não disse para vocês que nós somos muito mais do que um corpo, muito mais do que um nome, muito mais do que dessas coisas transitórias, até do que a própria mente. Então, você pode dizer, uma das técnicas que eu utilizo muito como terapeuta, é assim, um sentimento de irritabilidade está tentando tomar conta de mim. Então, veja bem, eu não estou me identificando com isso. Porque se eu disser, não, eu sou nervoso, estou me identificando. Não, eu sou bravo mesmo, eu sou irritado mesmo, eu estou me identificando com isso. Não é nenhuma verbalização correta. Então, se nós começarmos, uma irritabilidade está tentando tomar conta de meu ser. Mas eu sou muito mais do que essa irritação. Eu sou muito mais do que essa tendência negativa. Por quê? Porque eu sou luz, eu sou espírito, eu sou amor. É o autoacolhimento amoroso. Eu me aceito completa e profundamente como eu sou e como eu estou. Embora essa irritabilidade está tentando tomar conta de mim, mas eu sou mais do que isso. E o que você vai fazer? Você já está fazendo para a sua mente um convite para que ela possa, através da sua vontade, dominar esse sentimento de irritabilidade, que vem do pensamento, evidentemente, do seu mundo mental também, e, evidentemente, naquele momento, você tente exercitar uma forma de diluir essa irritabilidade. Ela está tentando tomar conta de você e você está fazendo, ao invés de reprimir, aceitando que você está sentindo isso e, ao mesmo tempo, conversando com o seu lado luz e diluindo o seu lado sombra, nesse mesmo momento, sem reprimir. Por exemplo, a pessoa está querendo fazer uma prece e vem pensamentos negativos na cabeça dela o tempo todo. E ela diz que ela não é capaz de orar, que ela não tem jeito mesmo, que é um lixo da vida, que ela não tem jeito, quer dizer, ela fica com essas crenças limitadoras. Mas veja bem, exatamente num processo de autoconhecimento, quando eu estou orando e vier pensamento negativo, ao invés de eu reprimir, porque esse pensamento vai voltar com mais força depois, eu vou conversar com ela. Eu estou fazendo uma oração, não estou? Aí vem um pensamento negativo, vou conversar com o pensamento, olha, agora estou fazendo uma oração. Mesmo que ela tente atropelar e tomar a frente, a dianteira, você está atento, percebendo que esse pensamento não condiz com aquilo que você está fazendo. Então, ao invés de você reprimir, você, olha, você fica por enquanto aí que, nesse momento, o meu alvo é a oração e a conexão com o bem. E esses pensamentos vão ficar ali do lado, não reprimidos, e vão sendo diluídos. E, aos poucos, você vai se desidentificar com os pensamentos negativos na hora da oração, sem repressão. Porque, não, eu não posso pensar isso, eu não posso. Por que eu estou pensando? Você está reprimindo. E reprimindo vai voltar com mais força, e você não vai conseguir fazer uma prece ou sequer concentrar. É aceitar que você está vivendo esse momento, que isso está tentando tomar conta de você, mas você é mais do que isso.
que você é luz, você é centelha divina, é chama divina. Então, se identifique com aquilo que você é e não com aquilo que você está. Isso é autoconhecimento, é um exercício. E essa psicologia transpessoal consciencial, do qual eu sou um psicoterapeuta, relata muitas existências de estruturas nesse nosso psiquismo, do qual essa, por exemplo, que nós chamamos, né, o ego, né, denominada, por exemplo, muita gente chama o ego de self. Eu disse aqui, eu profundo, eu superior, ser essencial, que é a nossa escola, porque self, eu profundo, eu superior, são outras escolas também válidas, só uma questão de nome. Mas, na realidade, tudo isso quer dizer espírito. Eu sou espírito. Espírito, nós somos espírito, nós somos essência. E outra, por exemplo, que é ser essencial. O que é? Espírito. Ou seja, nós somos divinos, nós somos luz. Quando Kardec perguntou aos espíritos o que é o espírito, os benfeitores responderam que espírito é uma centelha e uma chama divina. Então, nós somos centelha. Nós somos chama divina. Nada mais, nada menos que isso. Então, nós somos luz em nossa essência. Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano é imagem e semelhança do Criador, conforme quem é que narra isso? De uma forma bem poética. Gênesis, a Bíblia, Moisés. Então, veja bem, o ego é fruto de nossa imperfeição. O ego, essa sombra, que não é essência, é exatamente o fruto da nossa ignorância, que ainda existe em nós, formando essas duas faces. Evidente, eu estou irritado e mostro que eu estou, ou então eu mostro uma falsa bondade. Chama-se ego mascarado, é uma falsa virtude, é uma falsa tranquilidade. Nós temos que ter exatamente cuidado com esse pêndulo entre o evidente e o falso de nossas sombras, de nossas tendências, né? Porque o falso amor é exatamente um ego mascarado. O desamor é um ego evidente. E daí, evidentemente, nós precisamos trabalhar o verdadeiro amor. O ser essencial somos nós, em estado de luz natural. Ser essencial somos nós, em estado natural de luz. Repito, os espíritos afirmam que nós somos centelha, de que nós somos chama divina. Então, não temos como interpretar diferente. Nós, em essência, somos luz. Agora, nós estamos em um processo de aperfeiçoamento até chegar à pura e eterna felicidade para o qual nós fomos criados. E o convite do autoconhecimento é você se identificar com a luz que você é, e não com as sombras do ego mascarado ou evidente, ou com a própria personalidade que te escraviza. Dentro dessa... A personalidade é importante, claro. Não é por acaso que eu estou vivendo a atual personalidade, como já vivi outras tantas. Mas ela precisa estar a serviço da luz, a serviço da essência que eu sou. Porque eu não sou Jorge. O Jorge é convidado na atual encarnação, dentro da experiência como persona, está a serviço da essência. E a única forma de eu estar a serviço da essência, da luz que eu sou, é, aos poucos, ir diluindo a sombra do ego evidente e do ego mascarado. Isso dá trabalho e não é coisa para uma encarnação, é coisa para alguns, não poucos, bilhões de anos. Tem pessoas que querem ser santa do dia para a noite, não é assim. Por isso que eu digo, nos desidentificar com o mal para ir nos identificando com o bem que somos, e não com o mal que nós estamos, porque é transitório o mal em nós também. Considerando essa realidade, nós vamos, de alguma forma, o nosso ser essencial, ou seja, é onde vão surgir todas as virtudes essenciais que vão nos caracterizar quando eu me identifico. Se eu fizer esse exercício, aí vai meditação, visualizações, vão aí a questões das respirações profundas, em vários momentos. Se eu estiver irritado, eu vou lá, respiro profundamente, isso vai me acalmar um pouco, porque vai oxigenar o meu sistema nervoso, as células nervosas, etc. Então, todas as virtudes essenciais que nos caracterizam, numa identificação com a luz que eu sou, eu vou manifestar bondade. Inevitavelmente, porque eu estou identificado com a luz que eu sou. Essa bondade não vem caindo paraquedas lá do firmamento, não. É uma construção nossa, porque a bondade já existe em mim, em potência. Eu preciso desenvolver essa bondade que já existe em mim, em latência. Todas as virtudes já existem em cada um de nós em latência. O convite é ir desenvolvendo gradualmente essas virtudes através do autoconhecimento. Então, se hoje eu posso ter mais bondade, ser um pouco mais fraternal, até menos solidário, mas já com virtudes crescidas, já essas sementes já brotadas, que, evidentemente, será sempre o fruto do esforço.
de um esforço que seja paciente, que seja continuadamente, que seja perseverante e seja um esforço disciplinado. Sem esforço, nós não vamos a lugar nenhum. Não adianta eu tomar passo, beber 1 milhão ou 10 bilhões de litros de água fluidificada se eu não me esforçar para ser uma pessoa melhor. Se eu não me esforçar para ser uma pessoa com um firme propósito de realmente criar uma nova versão para mim, uma nova versão para a minha realidade. Aí, eu teria a capacidade de, pelo menos, manifestar várias vezes na minha vida, embora eu não seja integralmente bom, mas eu posso manifestar bondade em vários momentos. Eu posso exercitar a fraternidade, tudo isso faz parte da minha essência. A solidariedade, isso é essencial, isso é eterno em mim, ou seja, a ética, a compaixão, a justiça, a sinceridade, a tolerância, a amizade, a autoestima, tudo isso são virtudes que estão em minha realidade essencial, enfim, todos os valores que são derivados dessa energia de amor, que é a lei maior que eu trago na consciência e que compõe exatamente essa nossa realidade essencial ou espiritual. É um campo de energia eletromagnética que pode estar expandido ou inibido. Isso quer dizer o seguinte: eu sou centelha, sou, vocês são. Nós somos chama divina, todos nós somos, sim. Mas o que é isso? Vamos chamar didaticamente de um campo eletromagnético que pode, em alguns, estar expandido e em outros inibidos. Os expandidos são aqueles que já usam essas virtudes, né, da fraternidade, da bondade, da ética. São pessoas realmente diferenciadas. Então, esse campo eletromagnético da luz que a própria pessoa e todos nós somos vai se expandindo pelo exercício das virtudes, ou é inibido pela sombra do ego. E o ego, que está ligado ao egoísmo e todas as viciações decorrentes do egoísmo, como um verdadeiro câncer da sociedade, evidentemente é preciso nós colocarmos em cada vício uma virtude correspondente contrária. Qual é a virtude contrária à irritação? É a calma. Então, a calma é virtude, a irritação é egóico, a irritação é vício, é do mundo egóico, né? Então, vamos continuar aqui. Na minha composição de roteiro, para eu não fugir muito, porque às vezes eu viajo muito nas minhas reflexões, dependendo das camadas exteriores do nosso mundo egóico, né, que compõem o nosso ego, na realidade, nós ainda trazemos muita ignorância nesse processo de autoconhecimento. Ignorância dessa camada essencial que eu sou. Ignorância do espírito que eu sou. Nós somos espíritas, dizemos que nós somos espíritas. Ou então aquele, o meu espírito hoje está rebelde. Não. Repito, não é meu espírito. Eu, espírito, porque eu sou espírito. Então, isso é para a eternidade. As camadas da ignorância egóicas, que envolve isso que eu sou em essência, aos poucos, essa camada vão se diluindo pelo meu esforço. Esforço que seja paciente, continuado, perseverante e disciplinado. E, evidentemente, à medida em que nós vamos... O ego, na realidade, é onde ficam registradas todas as experiências erradas. No ego, nesse mundo egóico da nossa função psíquica, estão armazenados todos os nossos equívocos que nós colocamos em prática, infelizmente, nas nossas escolhas do eu menor, do eu inferior, que é o ego. E isso, evidentemente, seja o evidente, né? O evidente, por exemplo, a pessoa que está odiando, a pessoa profundamente egoísta, né? Orgulhosa, revoltada, com raiva de tudo, magoada com todos, ressentimento de todas as formas, angustiado o tempo todo, triste o momento todo, isso são movimentos egóicos. Isso não é da essência, a tristeza não é da essência, a ansiedade não é da essência, o desespero não é da luz que somos, o medo não é, a agonia não é, a angústia não é, a cólera não é, o ciúme não é. Todos esses sentimentos são egóicos, são sombras, são sombrios, não trazem resultados bons. Então, o convite é me identificar com a luz que eu sou, me desidentificando com aquilo que eu estou, que é transitório, porque ódio, egoísmo, orgulho, revolta, raiva, mágoa, ressentimento, tristeza, ansiedade, medo, vingança, isso tudo vai passar. Quando nos tornarmos espíritos puros, tudo isso fica para trás. Essas camadas sombrias do mundo egóico, o evidente ou mascarado, vão desaparecer. Só vai brilhar a essência que somos, quando nos tornarmos espíritos puros. Sabe quando? Contem aí não poucos bilhões ou talvez trilhões de anos, mas vamos chegar lá. Mas é devagar. Tudo segue a lei da gradação, tudo, o processo evolutivo ele é gradual, né? Então, todos os sentimentos negativos apenas representam esse movimento egóico sem valor. Por isso,
eu repito, são transitórios. Esses sentimentos negativos existem enquanto nós não dispusermos, ou seja, termos à disposição para cultivar os sentimentos das virtudes, os sentimentos reais, que são os sentimentos essenciais. Em outras palavras, quando nós mascaramos o nosso ego, o que é isso? Talvez seja mais perigoso do que o evidente. O mascaramento, ela disfarça, ela é mascarada, ou seja, ela recorre de como se fosse um instrumento de defesa e fuga das sombras do ego. Então, quando eu falo ego mascarado, eu estou falando exatamente, por exemplo, a euforia, que não é felicidade, a autopiedade, a pessoa vive cheia de autopiedade. É um ego mascarado, né? Ou seja, vai sempre recorrer à migalha da piedade dos outros. Em outras, o perfeccionista, por exemplo, aquelas pessoas que não admitem errar, aquelas pessoas que, quando erram, criam o quisto da culpa em si mesmo. O perfeccionismo é, com certeza, um movimento da camada egóica mascarada, porque o perfeccionista ele tem a presunção, num movimento de prepotência, de achar que ele não pode errar, de que ele não vai errar. Então, ele é perfeccionista, tenta fazer tudo certinho. Ele não pode errar, mas peraí, nós somos seres imperfeitos. Nós não erraríamos se nós chegarmos à escala do Cristo. Ele não erra. Nós ainda erraremos até lá. Então, ainda fará parte do nosso processo de crescimento o erro também. O convite é aprender com o erro, porque a única coisa positiva que eu posso fazer com o meu erro é aprender com ele, e não fazer dele quisto de culpa. Então, por exemplo, a questão do perfeccionista é aquele que não admite errar. É aquele que realmente, e por não admitir errar, também não admite o erro dos outros. Projeta nos outros os seus próprios erros. Então, por projeção, ele critica tudo e a todos, porque ele traz nele as suas, exatamente, imperfeições, não consegue alcançar pelo perfeccionismo, acertar sempre e joga nos outros o erro que é dele mesmo. E isso é péssimo também. O pseudo-perdão, as pessoas se colocar como Marte da vida, o puritanismo, esse também é grave. Puritanismo, que é também um ego mascarado, são aquelas pessoas que normalmente ligadas a algum princípio religioso, algum núcleo religioso, mascaram comportamento de falsa pureza no campo da sexualidade, por exemplo. Então, são aquelas pessoas sempre com um jeitinho de falsa pureza, que na realidade é puritanismo, não é pureza. Por quê? Porque toda uma história da sexualidade que nós trazemos do passado e do presente, elas estão presentes nessas pessoas também. Elas também têm os seus conflitos, ela também tem seus traumas, ela tem as suas agonias, ela tem exatamente todos esses movimentos de incerteza diante do comportamento das energias sexuais. Então, aquele que obriga a vender uma imagem de pureza, aquelas pessoas, né, que, com todo respeito, eu estou fazendo, mas que a gente vê isso como apenas parâmetro para vocês entenderem, não estou julgando, estou dizendo que, classicamente, nós podemos dizer que no meio religioso são aquelas homens ou mulheres que se vestem, né, de uma forma, se trajam, né, com a indumentária, né, totalmente, supostamente, bastante ética para não despertar a sexualidade nos outros, mas está escondendo toda uma erótica de uma história do passado e do presente, do qual tentam vender de que não existe essa carga erótica, ela já está purificada. Então, isso é um ego mascarado, de um profundo pseudo-amor, é uma pseudo-virtude de pureza, que nós chamamos de puritanismo. E está cheio de puritanos no mundo, de pessoas com falsas virtudes na área da sexualidade. Isso é um ego mascarado também. O evidente, você sabe o que é. Eu já elenquei uma lista enorme do ego evidente. E o ego mascarado, eu estou mostrando com clareza a euforia, a autopiedade, a questão do perfeccionismo, a questão do pseudo-perdão também, a questão do Marte da vida, e esses puritanos. Tudo isso são ego mascarados, são pseudos-amores, são pseudos-virtudes, não são virtudes reais. Então, nós observamos, e observando seu sentimento mascarado de uma forma superficial, se tem a impressão de que elas são reais. Mas são mascarados, são mascaramentos. Se nós analisarmos profundamente, nós perceberemos que são falsos, basta ver a vida dessas pessoas puritanas, basta ver a trajetória da biografia delas. Tudo aquilo era, e se não for nessa e conseguir enganar uma encarnação, desencarna, não vai conseguir enganar, porque ela vai mergulhar no seu eu mais profundo, nas suas tendências, porque a desencarnação é um mergulho em que você fica cara a cara com a sua própria consciência. Você está bem? Excelente. Se você está mais ou menos, nem tão excelente assim. E se você está mal, é um mergulho no precipício das dificuldades que você tentou mascarar com falsas virtudes.
E você realmente vai acabar caindo numa situação de muito sofrimento. Evidentemente, as máscaras, quando vitalizadas, elas vão impedir, elas podem impedir contatos mais profundos com o ser essencial. Porque as pessoas que estão nesse puritanismo, ela não tem contato, ela acha que já é anjo, já acha que são boazinhas. Até mesmo nos movimentos religiosos tem aquelas pessoas que se colocam como paradigmas, como verdadeiros modelos de virtude, modelos de bondade, modelos de honestidade e tal. Tudo isso chama ego mascarado. Não quer dizer que não existam os honestos, mas para conquistar essas virtudes é uma escalada de cordilheira, não é uma coisa simples. Conquistar virtudes é conquistar luz. Conquistar virtude, você fazendo a transmutação da viciação, e você nunca mais perderá esse, vamos chamar assim, essa chispa de luz conquistada pela virtude. Nunca mais se perde, quando ela for verdadeira, quando ela for amorosa, e não pseudo-amorosa ou desamorosa, verdadeiramente amorosa. E aí, evidentemente, que nós temos que parar para pensar como nós estamos nos analisando, nos percebendo. Estamos ou não estamos querendo um processo de reprogramar o nosso eu, reprogramar o nosso mundo mental, reprogramar os nossos sentimentos a partir do autoconhecimento, a partir de um processo trabalhoso de se autoconhecer, a partir desse processo disciplinado de você diariamente poder, como o Agostinho, que é a técnica dele, que eu também acho que é extremamente importante, fazer as anotações do que fez, deixou de fazer, se tem alguém contra você, mesmo que seja um questionário simples, num diário simples, em que você bota uma coluna de sim e não, para você fazer depois de um mês uma avaliação, o que está mais pesado, sim ou não, em relação ao bem e ao mal que você praticou. E para você saber que é o bem e o mal, aí é a questão da reprogramação mental. Identificar com a luz que você é, ou seja, com a essência, com o espírito que nós somos, e nos desidentificando gradualmente com o ego, a sombra que nós estamos, inclusive com a questão da própria personalidade. Ou seja, se eu valorizar muito o Jorge vai passar. Esse Jorge tem uma data de validade, que é do nascimento ao túmulo. Na realidade, no mundo chamado extrafísico, o Jorge não terá tão importância, porque o que vai ter importância lá é a consciência que eu carrego, não o nome que eu tive, transitório. Nem o corpo, que é transitório, embora importante. São instrumentos, mas eles não podem ser invertido o seu valor em relação à essência que eu sou. É trabalhoso? Repito, As pessoas, é difícil. Não, não é difícil, é muito trabalhoso você acostumar-se a diariamente a fazer um processo introspectivo de identificação com aquilo que você é. Identificar-se através de um autoacolhimento amoroso, você se autoaceitando. Nessa autoaceitação, você vai encontrar, com certeza, a autoconfiança. Pela autoconfiança, você também vai fazer um processo de autovalorização. E na autovalorização, evidentemente, você vai se autorrespeitar. Então, todo um processo focado no autoamor, no autoacolhimento. É muito diferente o autoacolhimento do chamado, quando nós chamamos de autoamor, com amor próprio. Amor próprio é do ego, evidente, mascarado, mas é do ego. É do transitório, é da sombra, não da luz. E o convite que se faz, o Espiritismo e Santo Agostinho aqui, já que o Kardec perguntou qual o meio prático para que nós possamos nos afastar do mal, fazer como eu fazia quando eu estive encarnado entre vocês, fazer as anotações, mas nós podemos usar outras técnicas. Por exemplo, a meditação, como Jesus ensinava, né, que a oração e a vigilância e a oração, você se percebeu que está com sentimento negativo em qualquer área. Eu falei da irritabilidade, mas existem vários outros vícios que nós carregamos que nos atormentam. Então, quando esses vícios estão se apresentando, ao invés de nós reprimirmos essas tendências negativas que nos trazem essas angústias, que nos trazem exatamente um momento depressivo, vamos aceitar, perceber, aceitar que nós estamos sentindo isso, não é reprimir, é aceitar, eu estou sentindo isso. Isso ainda faz parte da minha natureza ainda. Então, você percebeu e aceitou. E, a partir dessa aceitação, você faz, na reflexão, todo um elencamento de quais as ações que você, naquele momento, pode praticar para sair daquele sentimento negativo. E, a partir dessa, qualquer técnica que você utilizar, eu posso orar. Bom, se eu posso orar na reflexão de que eu aceitei que eu estou com uma energia muito negativa, uma tendência muito negativa, eu posso orar. Mas se eu disser que eu posso orar, eu não decidi.
embora eu sei que eu posso orar. Mas no momento em que eu sei que eu posso orar, eu tenho que decidir e agir. Eu posso orar, eu decido orar e oro. Não adianta eu só dizer, não, eu posso fazer isso e não fazer. E nós, na psicologia, nós chamamos de técnica parda, que eu acho que é interessante vocês gravarem. P, que vem de percepção, você percebe que está com um sentimento negativo, você aceita que está, em vez de reprimir, né, como a prece lá, não reprima. Aceite que está com esse sentimento negativo e reflita os porquês você está sentindo isso. E quais as fórmulas que você tem para sair diluindo, sem reprimir, esse sentimento negativo na percepção. Ou seja, você sabe que pode orar, não sabe? Então, ore. Você sabe que pode. Se está muito irritado, vai para um lugar fechado, mantenha um processo de uma respiração profunda, 10 vezes, 20 vezes. Respire profundamente. Você vai oxigenar o seu sistema nervoso central, os neurônios do cérebro, vai te dar exatamente uma produção de neurotransmissores favorável a acalmar o seu corpo, acalmar a sua emoção, acalmar as suas atitudes. Então, você tem uma outra técnica, a oração ensinada por Jesus. Existem outras, as meditações, as reflexões para o relaxamento. Você pode relaxar, você começar a fazer um processo respiratório relaxante. Você pode, além da oração, você pode meditar. Como é que é meditar? Você começa a criar no campo da inteligência emocional todo um processo de capacidade de um direcionamento através da sua imaginação, vamos dizer assim, do seu imaginário. Imaginar um campo belo, florido, com borboletas, com pássaros cantando, um céu azul, enfim, você pode imaginar você envolvido com as energias da natureza, isso é técnica também, que você pode utilizar. Você vai se acostumando e vai utilizando, e quanto mais você utiliza, mais facilmente você vai meditando. E você vai criando essas imagens, você vai criando a imagem à beira do mar, ou à beira de uma cachoeira, ou seja lá realmente diante de um riacho. Enfim, você tem muitas maneiras de fazer meditação, de trabalhar a inteligência emotiva, deixando um pouco o momento de lado o racional, porque se você pensar numa árvore, em que você é uma árvore, em que você está se envolvendo numa árvore, que você é um fruto, a razão não aceita isso, porque a razão só aceita aquela coisa linear, né? Enquanto que, pela inteligência emocional, você verticaliza todo o seu potencial da imaginação. Então, nesse momento que você está mal, imagine, né? Por exemplo, de manhã, todo dia, quando eu acordo, eu aprendi isso com os grandes sábios do Oriente, eu abro a minha janela e, invariavelmente, isso já faz parte da minha vida, eu abro, esteja o céu nublado, sempre está azulado, mas quando está nublado, eu sei que, além das nuvens pesadas, existe um céu azulino maravilhoso. Então, eu começo a contemplar a natureza, já digo de mim para mim mesmo. É uma técnica que eu utilizo para mim, reforçando uma identificação para eu poder viver realmente de uma forma segura, que é abram-se as portas da vida ou do universo, porque eu estou decidido e pronto para viver. Isso faz uma diferença na minha vida. Isso é meio mântrico, mas isso é importante. Porque quando eu abro a janela, e já é o primeiro momento que eu lido com a própria vida, e eu digo isso para mim mesmo, para a minha própria consciência, de que abram-se as portas da vida ou do universo, porque eu estou decidido, existe a virtude da decisão. Eu decidi, lembre-se do Pardo. Percepção, aceitação, reflexão, decisão e ação. Então, é decidir, nós precisamos ter e usar a virtude da decisão para modificar a nossa vida. Não vai cair do céu a modificação. Não existe possibilidade de, pelo autoconhecimento, no processo de autoconhecimento, sem eu decidir ser diferente. Eu preciso decidir ser diferente. Eu decidi, a partir de agora, embora eu vá enfrentar todas as dificuldades de uma subida e escalada de cordilheira, mas eu decidi ser uma pessoa diferente. Eu decidi ressignificar o meu eu. Eu decidi dar um novo significado para a minha vida. E, a partir desse momento, você não desiste mais. Você mantém exatamente esse esforço, que seja paciente, continuado, perseverante, disciplinado, e eu duvido que no final de uma encarnação não tenhamos dado um salto de qualidade numa programação ou num plano existencial na atual encarnação. Com certeza, dá trabalho. Agora, vocês podem pegar livros, né? Muitos livros espíritas nos ajudam a perceber a vida, são verdadeiras cartilhas de comportamento diário, como Agenda Cristã. Existem livros maravilhosos, ou qualquer livro que você possa confiar, não um livro de autoajuda qualquer, mas livro que possam fazer com que você mergulhe num processo de autoconhecimento, de identificar com a luz que você é e não com a sombra que você está.
Porque enquanto você estiver preso à sombra que você é transitório, escravo a isso, com certeza a sua caminhada ela será sempre um pouco mais complexa, mais difícil, e certamente nem será caminhada, são apenas marca-passo. A gente, às vezes, nem sai do lugar, porque você está preso ao que é transitório, sem se identificar com aquilo que é permanente na sua vida. Valorizar o que é permanente e dar o valor devido àquilo que é transitório em nossa vida.